4 de julho de 1999, dia da independência dos Estados Unidos. Na cidade de Nucla, em Colorado, em um dia lindo e ensolarado, com um céu azul impecável, uma família decidiu aproveitar isso. Então, antes de saírem para assistirem os fogos de artifício ao anoitecer, eles decidiram ir nadar em um rio conhecido na região, na confluência dos rios San Miguel e Dolores. E foi nesse lugar onde a família descobriu uma caminhonete afundada nas águas do rio. O veículo foi identificado como um Ford F-250 da cor branca, de 1994. Sem saber o que fazer diante disso, a família acionou a polícia. Logo após a recuperação do veículo, descobriram que ele estava registrado no nome de Dale Williams, um homem que possuía 42 anos na época, que era casado, tinha 2 filhas e era dono de uma oficina de carrocerias, mas que havia sido declarado desaparecido cerca de 6 semanas antes. Mas eles não encontraram nada além do veículo. Um dos amigos dele, Tom Ross, foi a última pessoa que teve contato com ele antes dele desaparecer. Dale estava jogando dardos com Tom e o filho dele, e nisso o telefone de Dale tocou. Enquanto Dale conversava com a pessoa do outro lado da linha, Tom não viu muita coisa sobre a ligação. Mas quando a ligação terminou, Dale resumiu brevemente a Tom do que se tratava. A pessoa que ligou estava encalhada num lugar conhecido como Vale do Paradoxo, que ficava ao norte da oficina de Dale, e que estariam pedindo ajuda para rebocar o veículo. Tom também suspeitava que a pessoa que ligou não estava sozinha e que estava em pânico. Então Dale concordou em ajudar, mas essa seria a última ligação que Dale atenderia. Ele não retornou à sua casa ou sua oficina naquela noite. Sua esposa ligou diversas vezes, mas não obteve resposta. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. Ele foi oficialmente declarado desaparecido naquela noite. Alguns dias após a notícia, centenas de pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas, mas mais uma vez não obteve sucesso. E depois de 6 semanas, que foi quando a família encontrou a caminhonete de Dale afundada no rio que eles estavam nadando, foi declarado que momentos antes da caminhonete submergir na água, a ignição estava ligada e que estava se movendo em uma velocidade muito baixa, e que a roda foi virada em um sentido certeiro à água. Com essa descoberta, muitas pessoas teorizaram que a caminhonete ter afundado não foi apenas um acidente. Com isso, várias teorias surgiram ao longo do tempo, mas a teoria com mais força é que alguém queria Dale morto. E esse alguém teria ligado para ele alegando ter um problema com o veículo, para atraí-lo a um lugar afastado e que não houvesse pessoas por perto. Curiosamente, uma das filhas de Dale publicou um post no Reddit contando a história inteira, e uma pessoa comentou perguntando a ela o que ela acha que teria acontecido a Dale, e ela simplesmente respondeu: "Eu acho que ele foi morto. Pelo que ou por quem, eu não sei." Especulações surgiram que o culpado seria um ex-amigo de Dale, e que 1 ano antes do desaparecimento, Dale e sua esposa teriam ajudado a ex-esposa desse amigo a se mudar para outro estado sem o conhecimento dele. E após 1 mês da mudança, ele rasgou fotos de Dale junto de sua esposa e teria a deixado ao lado de balas em frente à oficina de Dale. E também após o desaparecimento, esse homem foi visto rasgando os cartazes de procura de Dale ao redor da cidade. Motivos não faltavam para suspeitar dele, mas infelizmente ele foi absolvido porque ele teria apresentado um álibi no dia do desaparecimento e também que tinha passado no teste de polígrafo. Nem hoje em dia se sabe ao certo o que aconteceu com Dale, nem mesmo quem teria ligado para ele no dia do desaparecimento, deixando 2 filhas e uma esposa sem saber o que realmente aconteceu. Essa história se passa em 1991, com uma jovem de 22 anos chamada Angela Hammond. Ela morava em Clinton, Missouri, estudava em uma universidade e trabalhava em um banco durante o tempo livre. No dia 4 de abril, ela e seu noivo, Rob Schaffer, tinham planos de irem juntos a um churrasco quando tudo começou. Mas Rob teve que ficar em casa porque ele havia prometido à sua mãe que ficaria de olho no irmão mais novo enquanto ela não chegava em casa. Então Angela o deixou em casa, mas a vontade de saírem juntos ainda não tinha passado. Chegaram à conclusão que Angela ligaria para ele em algumas horas para combinarem um local para se encontrarem no centro da cidade. Enquanto isso, Rob ficaria com seu irmão.
E depois de algumas horas, o telefone de Rob tocou. Recordando vocês que isso foi em 1991. Ela ligou de um telefone público e não de um celular. Ela estava utilizando um que ela encontrou no centro da cidade, apenas alguns quarteirões da casa de Rob. Ambos começaram a discutir sobre quando iriam se encontrar. Mas depois de um tempo, Angela disse ter visto um caminhão dando voltas no quarteirão diversas vezes seguidas. Rob relatou mais tarde que ela teria identificado o veículo como uma picape verde com um desenho de um peixe pulando para fora da água, cobrindo toda a janela traseira. Embora ela não ficou preocupada até que o veículo estacionou bem ao lado dela. Um homem saiu e utilizou o segundo telefone ao lado dela. Então, ele voltou para seu carro e ligou uma lanterna como se estivesse procurando alguma coisa. Rob conseguiu ouvir a Angela perguntando ao homem se ele queria usar o telefone, pensando que o qual ele tentou usar estaria quebrado. O homem disse que estava tudo bem e queria tentar novamente depois de alguns minutos. Rob e Angela continuaram a conversar normalmente e nem conseguiram pensar muito sobre o encontro. Mas um tempo depois, os gritos de Angela ecoaram pela ligação. Sem nem pensar duas vezes, Rob pegou rapidamente seu carro e dirigiu até o telefone público que Angela estava. E na metade do caminho ele viu uma caminhonete passando em sentido contrário a ele. E também relatou ter ouvido uma mulher gritando seu nome pela janela. Rob imediatamente engatou a marcha ré e começou a perseguir a caminhonete. Mas o que ele não sabia na época era que jogar o carro tão bruscamente na marcha ré fazeria seu carro ter problemas sérios. Ele não percebeu imediatamente que sua ação teve consequências negativas para o funcionamento do carro. Depois de perseguir a caminhonete por cerca de 3 km, seu carro começou a parar lentamente e eventualmente seu carro parou por completo. E a única coisa que ele pôde fazer no momento era assistir as luzes traseiras da caminhonete sumindo à medida que ia embora. Rapidamente ele notificou as autoridades, mas apenas dias depois a Patrulha Rodoviária Estadual de Missouri verificou centenas de caminhonetes registradas com a descrição que Rob deu a eles, mas nenhuma foi compatível. E infelizmente a culpa do desaparecimento de Angela caiu sobre Rob porque a polícia suspeitou que ele teria inventado toda a história e que na verdade ele teria sido responsável pelo desaparecimento de Angela. Mas depois de uma semana, ele foi absolvido dessa acusação porque 2 testemunhas na época relataram terem visto uma caminhonete com a descrição fornecida. E ao longo dos anos, teriam surgido diversos sinais de Angela em diferentes estados, mas se os sinais eram reais ou não, permanecem desconhecidos. A única coisa que sabemos é que naquela noite, a ligação que ela fez a Rob foi a última ligação que ela faria. Na data de 14 de maio de 2008, Brandon Swanson, um estudante de uma escola técnica em Minnesota, estava celebrando o final do semestre com outros colegas que ele conhecia. Quando era por volta das 1 da manhã, Brandon estava dirigindo em direção à sua casa, que ficava em Marshall, em Minnesota. Ele estava saindo de Canby, outra cidade em Minnesota. Ele levaria cerca de 30 minutos dirigindo até sua casa. Em um momento durante sua viagem, ele acidentalmente caiu em uma vala na beira da estrada. Ninguém por perto para o escutar, mas não houve danos em seu veículo. Porém, ele não conseguia movimentar o carro. Então ele saiu do carro e tentou puxar o carro manualmente, mas ele não conseguiu. Ele ligou para seus melhores amigos para tentar ajudá-lo, mas infelizmente nenhum retornou. Sem mais opções, ele resolveu ligar para seus pais. Ele explicou sua situação e disse que ele estava perto de uma cidade chamada Lindy. Enquanto ainda estavam na ligação, os pais se dirigiram até o local para buscá-lo. No entanto, Brandon e seu carro não foram encontrados em lugar algum. Depois de um tempo, Brandon pensou em piscar os faróis para que seus pais o vissem. E nisso, seus pais também fizeram o mesmo. Mas mesmo assim, eles não se viam. Brandon disse que conseguia ver as luzes da cidade apagadas ao horizonte. Então ele disse a seus pais que iria caminhando até lá para se encontrarem em um bar conhecido na região. Então ele saiu de seu carro e começou a caminhar em estradas de cascalho em direção à cidade. Embora Brandon acabasse decidindo cortar caminho por um campo que ele encontrou, pois ele acreditava que seria mais rápido do que apenas caminhar pela estrada. Ainda na ligação com seus pais, Brandon percebeu cercas e água pelo caminho. Aos 47 minutos marcados na chamada, Brandon gritou de repente: "Que merda!" E logo após ficou um silêncio ensurdecedor. Seus pais o chamaram diversas vezes, mas não houve respostas. Eles desligaram e começaram a ligar repetidamente para ele, mas nenhuma ligação foi atendida. Eles não conseguiram entrar em contato com Brandon durante a noite inteira. E logo no dia seguinte pela manhã ele foi oficialmente declarado como desaparecido. Quando a polícia foi acionada, rastrearam a localização dos telefonemas de Brandon.
Mas estranhamente, a localização que conseguiram foi de um lugar totalmente diferente de qual ele disse a seus pais. Brandon estava a cerca de 40 quilômetros de distância em uma cidade chamada Porter quando ele ligou para seus pais. Com essas informações, as autoridades vasculharam a área da ligação, e eles encontraram o carro de Brandon preso em uma vala, mas sem sinal do próprio Brandon. Com isso, cães da polícia foram trazidos para ajudarem nas buscas. Os cães os levaram para um rio próximo chamado Yellow Medicine River, ou o Rio Amarelo da Medicina, que estava alto nessa época do ano. Com isso, imediatamente presumiram que Brandon havia escorregado e caído no rio acidentalmente. Mas o cheiro de Brandon, na verdade, continuou em direção a uma estrada de cascalho diferente, onde aparentemente simplesmente parou. Muitos acreditam que Brandon realmente teria caído no rio e infelizmente teria se afogado. Mas durante a ligação com seus pais, eles alegaram não terem ouvido nenhum barulho de água correndo quando Brandon parou de responder. O fato de que nenhum corpo ou roupas terem sido encontrados no rio nega essa teoria, pois com certeza eles teriam encontrado no rio. Com o tempo surgiram diversas teorias devido à proporção que o caso tomou, mas o que Brandon teria visto naquela noite enquanto estava na ligação, ou o que teria acontecido de fato com ele, permanece um mistério até nos dias de hoje. No dia de 19 de fevereiro de 1983, uma garota de 10 anos chamada Joanne Pedersen estava se divertindo passando a noite em um shopping local com sua irmã de 12 anos e sua prima de 14 anos. Os pais das meninas haviam saído aquela noite, o que significava que as 3 meninas teriam que fazer o curto caminho até em casa por conta própria. No caminho para casa, Joanne e sua irmã acabaram tendo uma discussão, o que fez a prima e a irmã de Joanne correrem na frente, deixando-a para trás. Quando Joanne chegou em casa, a porta estava trancada. Elas trancaram Joanne para fora como uma espécie de brincadeira infantil e de muito mau gosto. Mas estava frio e chovendo naquela noite. Joanne, assustada, começou a chorar e a bater na porta para que a deixassem entrar. Mas logo ela acabou desistindo. Ela decidiu que iria voltar para a cidade para utilizar um telefone público para ligar para seus pais. Então ela começou a caminhar pela cidade e acabou encontrando um telefone público próximo a uma loja. Nisso, ela ligou para seu padrasto, que rapidamente atendeu a ligação e contou a ele toda a situação e sobre a briga que teve com sua irmã e que precisava que viesse buscar ela porque não queriam deixar ela entrar. O padrasto disse que chegaria o mais rápido possível e passou o telefone para a mãe para ver se ela se acalmava um pouco. Mas quando a mãe de Joanne colocou o telefone na orelha, a única coisa que ela ouvia era sons de arranhões e outros sons irregulares no telefone. Então surgiu a voz de um homem dizendo que se eles não viessem buscar a menina em 30 minutos, ele iria chamar a polícia. Os pais chegaram rapidamente ao local que Joanne estava. Levou cerca de 15 ou 20 minutos e eles já estavam lá. Mas não havia sinal de Joanne em lugar nenhum. Sem mais opções, eles acionaram as autoridades, que rapidamente iniciaram uma busca pela menina, e todas as pessoas que entraram na loja próxima ao telefone público foram rapidamente interrogadas. Algumas pessoas alegaram terem visto um carro com um homem e uma criança passando por perto da loja. Alguns realmente disseram terem visto o homem falando ao telefone ao lado de Joanne. E mesmo dando descrições sobre a aparência do homem, ele nunca foi identificado. A identidade desse homem ainda permanece um mistério. Mas também não foi confirmado se esse homem realmente teve relação com o desaparecimento. Nenhuma das testemunhas viram realmente Joanne sendo levada. E logo depois, em 2018, a polícia fez um rascunho de como ela estaria com 45 anos. Desde então, já fazem 41 anos que Joanne nunca foi vista. A ligação que ela fez a seus pais em 83 foi a última vez que seus pais ou qualquer pessoa teve contato com ela.